ensinando urbanismo no Brasil. Olha para as cidades. Né? Quer dizer, se todo mundo está achando que o trabalho que está sendo feito nas escolas e todo esse esforço de formação, para que está servindo, imagina, né, alguém que ensina urbanismo. Na enorme qualidade urbanística que nós temos nas cidades brasileiras, sob todos os pontos de vista. Né? Então, eu queria ligar realmente essas duas coisas, trazendo aqui para vocês, acho que uma metáfora, acho que com a chave de se pensar essa questão. Eu escrevo um blog de comentários de urbanismo, mas também contribuo com um post quinzenal no portal da Yahoo. E, para mim, o post quinzenal no portal da Yahoo é meu teste. É meu teste porque eu sinto que os comentários que eu recebo ali no portal da Yahoo, normalmente super mal educados, politicamente incorretos, agressivos, machistas. Eu fico assim... Eu tomo muita porrada lá, mas eu acho que lá é o Brasil real, não lá no meu blog. No meu blog é chiquíssimo. Comentários inteligentes, assim, incríveis. Né? A maioria concorda comigo. Mesmo que não são, os que não concordam são bem formados, né? Aquela elite, né, que a gente acha que é o mundo inteiro, mas que não é. É um pedaço do pedaço do pedaço do pedaço. No Yahoo, não. No Yahoo, eu acho que é o Brasil real. Então, eu vou lá, encaro, né, e falo e depois tomo. Então, eu ousei fazer um post sobre a questão da depredação dos objetos do espaço público, das lixeiras, dos orelhões, dos pontos de ônibus, e eu queria falar sobre essa questão da depredação. Por quê? Por que se depreda? Por que as pessoas arrebentam o espaço público? Né? E eu comecei a pesquisar, porque eu nunca tinha trabalhado sobre isso, e aí a maior parte dos estudos que eu abri, né, aquela, tipo Google, né? Vai vendo o que vem, a maior parte eram de estudos de depredação nas escolas. E o grau de destruição das escolas. Tinha muita coisa, muita estatística, muito estudo, e tinha também vários números sobre grau de depredação. Por exemplo, em São Paulo, 1/5 dos orelhões são destruídos por mês. Quer dizer, em 4 meses, se não tivesse reposição, seriam todos. Coisas assim, números impressionantes, né, do nível de depredação que acontece. E aí eu comecei também a procurar alguém que pensasse sobre isso, estudos, alguma análise mais sociológica, mais antropológica. E eu fui batendo, né, com basicamente, as reações eram, tem uma questão de formação, de educação. E quando eu escrevi o post no blog, 95% dos comentários do Yahoo era assim: esse negócio de depredação é porque o povo é mal educado, porque a escola não ensina nada, porque não tem educação para a cidadania, porque não tem formação, porque... E eu fiquei muito chocada com a maneira como as pessoas haviam reagido, porque, primeiro, tinha a seguinte visão da educação e da escola. Primeira visão. Educação é um negócio, né, que se compra, que se faz dentro de um espaço institucional que se chama escola, aonde se deposita mesmo as criaturas, e se deposita criaturas completamente, né, desestruturadas e caóticas, e sai cidadãos conscientes, absolutamente, né, bem educados do ponto de vista da cidadania, da relação com a cidade. E a escola não faz isso, então a escola é uma porcaria, porque o político roubou o dinheiro da corrupção, do mensalão, já junta
com isso também, né, toda essa ideia, e por isso, né, tem que mudar completamente a escola, a Secretaria de Educação, né, tudo isso. Então, é essa a visão predominante, né? Sem levar em consideração, e isso era uma das questões que eu levantava nesse artigo, de que, e um pouco na linha do que o Nabil já tinha colocado aqui, mas desenvolvendo isso um pouco mais, como, pensando naquilo que eu comecei falando aqui, na qualidade urbanística das nossas cidades, a qualidade desse espaço público, a qualidade desse ponto de ônibus, dessa praça, dessa rua, dessa calçada, dessa casa onde essa pessoa mora, né? Desde que ela nasce e tudo que ela viveu, ela vive num ambiente de quinta, num espaço de quinta, num espaço que deseduca e que diz para ela que ela é uma porcaria, porque o espaço onde ela vive, o lugar onde ela vive, tudo é uma porcaria. Tudo é improvisado, tudo é um puxadinho, tudo é feito de qualquer jeito, tudo não tem importância, não é cuidado, não é pensado, não é carinhoso, é cheio de arestas. Então, ela está num ambiente, numa cidade, num espaço da casa, da rua, da cidade, que permanentemente deseduca e se quer que uma escola, num lugar específico, com aquelas coitados daqueles professores, diretores, etc., peguem isso e transformem isso numa outra coisa, que está tudo errado. Acho que está muito errado aquilo que eu já ouvi aqui, e que eu fiquei muito contente de ouvir, de como a escola se coloca perante o desafio da educação, mas está profundamente errada a maneira como a cidade se estrutura para acolher as pessoas e profundamente errada a relação entre a própria escola e a cidade. E eu queria terminar dizendo que eu acredito na capacidade educadora do espaço e do ambiente onde a gente está, né? Acho que é exatamente isso, quer dizer, como pensar em sustentabilidade se a lógica predominante de produção da cidade é recorrentemente não sustentável, e onde a sustentabilidade acabou se transformando numa espécie de produto, de mercadoria, de grife que você enfeita, né, os produtos e as empresas para elas ficarem com uma cara, né, muito mais up-to-date, muito mais contemporâneas, sem ter nenhum momento, nenhum segundo, questionar profundamente todos esses processos de produção que estão por atrás disso, todos esses processos de mercantilização que estão por atrás disso. Então, acho que a questão do espaço ela é bastante importante, e termino dizendo, eu fiquei pensando, quando o Nabil estava contando lá das fórmulas de química, eu fiquei pensando assim, que será que as escolas onde eu passei me ensinaram, né? E eu tive boas experiências em vários momentos da minha vida com a escola, mas teve uma experiência que eu tive com a FAO, aonde hoje eu sou professora, e estou muito contente de estar lá como professora, que essa acho que foi a mais importante da minha vida, me marcou para sempre. Não pela qualidade dos professores ou do que foi ensinado lá, mas porque a FAO não tem porta. O prédio da FAO não tem portas. E isso, naquela escola, é absolutamente determinante do que acontece lá, do projeto de ensino, das relações, das tensões e tudo mais. E ela continua, desde os anos 70, sobreviveu dos anos 70 até agora, e nenhum diretor conseguiu colocar uma grade em volta daquele lugar e fechar aquele lugar. Então, eu acho que esse, para mim, foi o maior ensinamento na minha formação como urbanista e como arquiteta. É a relação que a escola tem que ter com tudo que está do lado de fora dela e ao redor dela. Obrigada.
Bom, Raquel, acho que você traz uma questão super instigante, várias, né? Polêmicas, mas acho que, bom, o nosso tema aqui que é a cidade, né? E aí você traz isso muito fortemente, e é uma coisa que eu acredito muito, e nós temos discutido muito no SEMPEC, quando a gente está falando de educação integral, é a cidade educadora, né? O que é essa cidade educadora com uma escola aberta, sem portas, e sem portas com um sentido muito mais forte, né, do que a escola interagindo com a comunidade, a escola nos novos passos, e integrando a comunidade e indo até a comunidade, né? Essa educação, ou uma cidade educadora, e eu acredito nas políticas públicas podendo ter esse papel na implementação das políticas, poder ter um olhar pedagógico na implementação de uma política nova para a cidade, para que mostrar o sentido dessa política e o papel do cidadão para que essa política possa ser implementada. Então, aí eu vou jogar aí para Pilar, né, que é possível essa cidade educadora, essa cidade sustentável, como que é? Eu acho que Raquel fala uma coisa que eu vivi muito em escolas. As escolas são muito feias. As escolas desrespeitam as crianças. E a gente escuta de pessoas que deveriam cuidar delas, mas vocês já viram onde que eles moram? O que é que eles vão querer? Ou professores que falam, não posso entrar nessa sala, o cheiro, os meninos têm um cheiro horrível. Então, eu era diretora de uma escola na beirada de uma favela, em BH, e a gente resolveu ir à favela. Não, vamos ver onde que esses meninos moram. E, no dia seguinte, 16 professores pediram transferência, porque eles estavam ali há 20, 30 anos e nunca tinham virado e entrado onde os meninos moravam. Então, eu vejo o investimento hoje em muitas cidades de você fazer prédios bonitos, abertos. Eu tenho trabalhado no sul da Bahia com 2 arquitetos que são a Bia Goulart e um arquiteto da Bahia, esqueci que é genial. A gente tem conversado isso, assim, o que é fazer uma escola que efetivamente seja a cara dos meninos, porque também não adianta fazer um prédio tão espetacular que as pessoas não se reconheçam ali, né? E as professoras pediram nas rodas que a Bia faz com os professores assim, mas a gente quer que pareça uma escola. Elas estão com medo que pareça alguma outra coisa. E a gente pergunta assim, o que é um lugar que parece uma escola? Porque também tem isso. Mas a cidade, ela precisa também gostar da escola, mas gostar da escola pública, porque nós perdemos o conceito, eu nem sei se a gente teve, assim, a escola pública para todos. Eu sou de uma geração que estudou em escola pública, mas ela não era para todos. A gente tinha a impressão que era, porque eu morava no interior de Minas, numa usina, e meu pai trabalhava na usina, e todo mundo que trabalhava na usina, os filhos iam para aquela escola. Dava uma falsa sensação que o Brasil inteiro estava na escola. Não era verdade. Mas era uma escola pública. Não era uma escola para pobre. A escola brasileira pública virou uma escola para pobre. Como nós nunca pensamos muito em todos nesse país, a escola para pobre pode ser qualquer coisa, né? Qualquer comida. Quando o Patrus era prefeito de BH e começou a mandar fruta para a escola, as reclamações eram, gente, pelo amor de Deus, suja demais, joga casca no chão, não, melhor aquelas coisas de caixinha. E uma das diretoras falou comigo, mas, Pilar, esses meninos comeram fruta, tem que inventar de comer fruta agora? Espera um pouco, eles vão comer depois. Então, essa visão da falta de carinho, eu não vou usar outras coisas, nós não acolhemos as crianças. Então, isso que a Marina falou, bate muito na nossa vivência de escola. A questão da sustentabilidade não é fazer, é ser. E o ser, numa sociedade em que cidadão é sinônimo de consumidor, é muito difícil, porque os meninos valem pelo tênis, nós todos estamos envolvidos nessa armadilha consumista.
Eu até me sinto desconfortável, porque eu sou consumista para caramba, então eu tenho esse problema de falar isso e me sentir muito hipócrita. Eu sou, aí eu posso falar que eu sou a vítima da sociedade consumista. Mas nós temos que ter coragem de debater isso. As crianças não valem porque elas estão mal vestidas, porque elas não têm um tênis bacana, porque elas não têm... Elas vão querer conseguir, né, por métodos talvez não muito ortodoxos, mas elas também querem valer alguma coisa. Então, se a escola não faz esse debate com a cidade, se a escola não tem coragem de fazer essa discussão, a gente fica... Em outra coisa que a Marina disse, e que eu converso muito com professores, a gente não sai do papel da queixa. O professor, sendo vítima, ele não consegue se mover. Eu costumo brincar com ele, gente, vítima vai na delegacia para essa queixa e vai embora. Ele não age. Nós temos, primeiro, a escola, fechando com a primeira pergunta, a escola tem que ter autonomia, a escola tem que se descobrir efetivamente como uma construtora de conhecimentos, e aí, para que ela faça um projeto pedagógico que tenha a ver com a cidade, que dialogue com a cidade, ela tem que se jogar na cidade, e os muros, essa cerca da escola, né, ela é muito impeditiva. Quando a gente fez a escola integral em BH, que é um outro debate, a gente contou com o SEMPEC, com a Fundação Itaú Social, muitas pessoas, o aprendiz, a gente veio aqui, né, e saímos pelo Brasil para conhecer. O grande impedimento é que a escola não é da comunidade. As mães deixam na porta, pegam na porta, elas não são chamadas, tem arame farpado. Uma vez o diretor pediu que pusesse concertina, e eu não sabia o que era concertina, achei que era alguma coisa de concreto. Mas o que é isso, diretor? É aquela cerca de presídio. A escola, ela só aceitou dialogar com a gente depois que nós autorizamos que eles colocassem concertina, que é uma coisa horrorosa. E eu sempre pergunto assim, será que essa escola já tirou essa concertina? Então, quando a gente começou a trabalhar com a escola que sai e vai ter aula no parque, vai conhecer, a grande dificuldade era abrir o portão. Porque na hora que esses meninos saírem, aí acabou tudo, porque aí a cidade entra. E esse, eu acho que é o grande desafio. Quer dizer, se eu fosse pensar assim, né, o que precisa numa cidade feita São Paulo? Primeiro, jogar o senso comum embora, porque senão a gente vai encher de prova de avaliação, de prova de avaliação. Segundo, ser muito radical na questão do direito à educação. O ser radical no direito à educação é não admitir a evasão. E não admitir a evasão é discutir a reprovação, que tanto aqui como em Minas, ela foi partidarizada. A discussão da reprovação ela não é pedagógica. Aqui, os tucanos defendem a aprovação, mas, em Belo Horizonte, ela é petista. Nas campanhas todas, eu vejo esse debate. Se eu estiver aqui ou lá, eu fico... É uma coisa meio psicótica, eu fico pensando, onde que eu estou? Porque, na discussão de prefeito, agora em BH, o mote era assim, eu acabei com a escola plural e eu voltei à reprovação. Então, vamos votar nesse cara, que esse cara entende de educação para caramba. Quando a gente partidariza uma questão dessa, a gente não consegue avançar na radicalidade do direito à educação. E o direito à educação é da cidade, porque a conversa aqui é que a educação está por toda a vida. Então, se é na cidade, se é com a cidade, né, a gente tem que radicalizar nesse sentido. Se a gente cair no senso comum, né, a gente não consegue. Um secretário, e nós todos estamos torcendo muito para que essa gestão dê certo, eu acho que a gente tem que se articular para garantir, né, a viabilidade, mas a gente não vai achar que o César Calegari sozinho conseguirá fazer essa radicalidade, e tomara que não faça, né, tomara que as escolas tenham esse empoderamento, né, para poderem fazer esse diálogo, mas que a gente marque essa questão da cidadania, do direito à cidade e da cidade também ter direito a essa escola. Muito bem, obrigada. Nabil.
possível esse espaço acolhedor, educador? Pois é, nossa, tem tantas coisas que eu gostaria de falar a partir da fala da Raquel, né? Primeiro porque, bom, primeiro que eu estudei também, né, junto com ela, na mesma época, na FAO, né, que tem essa abertura, né, para a cidade, essa abertura, essa liberdade. Não é só que não tem porta, né, tem um espaço absolutamente liberto e que permite acontecer muitas coisas diferentes de educação, de formação dentro do espaço. Mas, para mim, o mais interessante é o seguinte, não é a FAO, é de onde eu vim. Né, porque eu vim radicalmente do Dante Alighieri, onde eu estudei, onde eu tinha que decorar aquelas fórmulas de química, né, para a FAO. E, portanto, eu saí de uma escola absolutamente conservadora e fechada, né, que tinha um formato, um desenho, que é um desenho que é o desenho panóptico. Né? Quer dizer, a escola no entorno de um pátio, né, onde, né, você tem, a partir do ponto, e lá era muito interessante, né, porque você tinha uma sacada da escada no meio do pátio, né, e aonde ficava, desde o golpe de 64, que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos quando teve o golpe de 64, e aí naquela sacada ficava o diretor e as autoridades da escola e todos os alunos embaixo, em fila, tá certo? E tocava o hino nacional, você todo dia de manhã passava por por essa cerimônia, que era uma cerimônia fascista, né? E naquele espaço. E o espaço panóptico, ou seja, daquele ponto ali se via o pátio inteiro, ou seja, se controlava totalmente o que acontecia na escola o tempo todo. E é um espaço que é o espaço do controle, que se reproduz na prisão, se reproduz no asilo, se reproduz no orfanato, se reproduz em todas as chamadas instituições totalizantes e totalizadoras, onde as pessoas são submetidas ao poder, né, e ao controle. Né. Então, eu estou falando isso para falar da depredação. Né. Na época, né, que a gente tinha ali um grupo de alunos que era contra aquilo. Né, e o nosso objeto de desejo era assistir um filme que a gente ia ver lá no cinema, no Biju, certo? Chamava IF, né? Que era exatamente um filme sobre uma escola desse tipo, né? Onde os estudantes se juntavam e puseram uma bomba na escola, né? E a gente tinha um orgasmo com aquela bomba que estourava na escola no final do filme, né? Porque era a expressão da reação contra o poder. Eu acho que a questão da depredação, ela está muito ligada a isso. Né? Quer dizer, os alunos vêm na instituição escola, muitas vezes, instituição de poder, onde eles são submetidos a uma disciplina. E eles, de certa forma, quer dizer, a violência contra a escola significa um pouco a violência contra o poder que, de alguma maneira, a escola representa. Né? E eu acho que essa é uma das... E o orelhão, etc., principalmente nos lugares mais pobres. Porque, por mais que a escola seja feia e seja ruim, nos lugares mais pobres, a escola é a expressão do Estado. Né? É a presença do Estado em muitos lugares, é a escola. Né? E a presença, então, isso também expressa uma revolta daquela população contra uma instituição que ela simboliza um pouco o poder, né? Independentemente do que acontece na escola, que pode ser até experiências interessantes. Aí eu quero dizer que existem escolas muito feias e muito ruins, mas também existem experiências muito interessantes de arquitetura escolar. Aqui em São Paulo mesmo, nós tivemos um convênio escolar dos anos 50, que produziram espaços maravilhosos de escola, que são espaços onde você tem, né, dentro da linha do Anísio Teixeira, da Escola Parque, que você tem uma escola onde está integrada a educação, a cultura, sabe? Coisas que pareceram novas mais recentemente, mas que são muito antigas, vocês estão cansados de saber disso. Então, eu acho que não é só que a escola é um lugar feio, necessariamente, uma arquitetura. Eu acho que a escola tem aspectos importantes. A questão é que, para finalizar, a questão da escola educadora, né, da cidade educadora. Cada vez está mais claro, e esse debate está mostrando que a formação não se limita ao período da escola, tá certo? O período chamado escolar, que ela não se limita ao espaço da escola, né, que nós temos muitos espaços educadores, né, nas nossas cidades. Né, estamos falando que esse espaço é um espaço educador, evidentemente, e tem muitos. Então, eu vi no projeto de vocês,
né, o mapeamento, quer dizer, uma coisa que eu considero fundamental, isso nós discutimos muito na campanha, que é romper esses limites entre, né, os espaços educadores, permitir, inclusive, que eles sejam integrados dentro de uma rede para poder garantir um processo de formação, um processo sobre várias linguagens e vários processos, poder estar formando as pessoas nos seus vários momentos de vida, e não só no momento específico da escola. E cada vez mais, né, quer dizer, o espaço da escola se abrir para essa rede. Quer dizer, a questão é poder fazer, por exemplo, que as crianças circulem. Nós tentamos um pouco pensar isso lá em Nova Iguaçu, quando, né, eu participei da elaboração do plano diretor e o princípio da cidade educadora estava colocado, que é qualificar o espaço urbano entre esses espaços de educação, né, de modo que as crianças possam circular sobre a cidade e possa avançar na discussão aí da educação no período integral, né, que é uma discussão que não pode se fazer no âmbito da escola tradicional, que ela tem que ser pensada de uma maneira mais geral. Então, eu acho que a discussão e a cidade educadora, sim. A gente estava falando aqui antes do iPhone, do iPad, etc. O espaço público é o espaço educador, né? A gente vai ali na Paulista, no sábado, no final da tarde, né? Nas escadas, os prédios, está lá um monte de jovem, né? Se encontrando, conversando, né? Com os seus aparelhos. Quer dizer, aquilo é a cidade educadora. Agora, o grande problema do educador é como fazer com que essa quantidade enorme de informações que circulam possam ser organizadas. Como é que ele pode trabalhar para organizar esse conjunto de informações e de conexões para que aquilo tenha um resultado? Porque ela também tem mil riscos, né? Ela também tem mil riscos, que é o excesso de informação, que pode ser tão inútil quanto as fórmulas de química, né? Então, é isso. Acho que a pergunta que a Neca fez, a partir da fala da Raquel, né, com todas as contribuições da Pilar, agora do Nabil, de se há uma possibilidade de educar a partir do espaço, né, esse espaço educador, eu acredito profundamente nisso. Mas, pensando isso, não apenas o espaço urbano, vamos pensar o espaço mesmo onde vivem os humanos. Esse espaço é um espaço educador. Eu fui educada profundamente pelo espaço onde eu vivi até os 16 anos. Não é? E era um espaço muito clean, porque lá não tinha nenhum prédio, não tinha nenhuma escola, nenhuma delegacia, nenhuma igreja. Existiam muitas árvores e a casinha de palha, feita de palha de uricuri, com pachubas feita de açaí, amarrada com cipó de escada e em vira de toari. E eu sou uma especialista em fazer esse tipo de casa, menos derrubar a madeira pesada com machado, até pela estrutura física. Mas foi um espaço que me educou profundamente. E me deu essa boa parte da sensibilidade que eu tenho, vem até desse espaço. E quando eu cheguei no espaço urbano, pela primeira vez, numa escola de periferia, que era das pessoas que haviam sido expulsas dos seringais e foram para a periferia de Rio Branco, tinha uma escola que oferecia o curso do Mobral para as pessoas que eram analfabetas, porque os seringueiros, a maioria, eram quase todos mesmo, 100% analfabetos. Eu fui para essa escola. Eu nunca me esqueço da forma como eu fui acolhida, porque tem o acolhimento que vocês estão falando aqui. E o acolhimento foi muito diferente do que eu tinha pelo meu tio xamã, que era o meu excelente professor, para me ensinar todo tipo de madeira. Eu conheço muitas madeiras olhando para a floresta, o que é uma quariquara, o que é uma biorana, o que é um cipó de fogo, o que é um cipó de escada, o que é um taxi, o que é uma guariúba, o que é uma copaíba. Eu conheço muitas árvores. Aprendi com o meu professor tio xamã, que me ensinava de forma muito calada. Mas, quando eu cheguei, eu vinha com essa pedagogia. E aí, eu não sabia que tinha que responder presente. E a primeira vez que o professor me chamou Maria Osmarina da Silva, eu fui na mesa do professor. E o professor olhou para mim, a professora, o que você vai fazer aqui, menina? Que diabo você vai fazer aqui? Ela perguntou. E a senhora me chamou. E ela disse, quando a gente chama, a gente responde presente. Não vem na mesa do professor, você é abestada?
E todo mundo riu, porque é para rir mesmo, assim como nós estamos rindo agora. Só que naquele momento eu senti muita vontade de chorar e nunca mais voltar naquela escola. Então, foi um espaço hostil já, por natureza, desse acolhimento. E quando a Raquel estava falando aqui, né, de que, às vezes, os pais jogam as crianças nas escolas com todos esses problemas e querem que saia um cidadão lá fora, num processo de série, já até com aquele selo que basta botar uma coisa assim e apita, né, dizendo que está tudo legal, como a passagem para a gente entrar no avião, não sei como é que chama aquilo. Enfim. E ela fez uma pergunta capital. O que a gente faz com isso? Sabe? E a palavra isso significa inconsciente. Certo? O que a gente faz com esse ser humano que vem para uma escola com todas as dores de um espaço com as características que ela falou, que é do puxadinho, que é do fio que dá choque se ele triscar, que é de uma escadaria de não sei quantos degraus para ele poder chegar até o seu barraco. E isso educa também, só que é uma outra forma de educação. É a educação da agressão, é a educação da destruição daquilo que me destrói. Na verdade, é isso que chega até nós. E eu, por incrível que pareça, Raquel, ontem estava com o Luiz Eduardo Soares lá, numa conversa no Rio de Janeiro, e ele me dizendo que ele escreveu um texto sobre essa coisa de que o espaço educa, ele forma as pessoas. E aí ele contou a história de um convênio, acho que da UFRJ, e um professor amigo dele trouxe um grupo de franceses para o convênio. E os professores franceses disseram, olha, nós queremos que vocês nos levem para uma viagem no trem, isso há alguns anos atrás, acho que mais de 10 anos, e depois no metrô. E o professor foi. E disse que o trem era uma coisa horrorosa. A sujeira, as condições, o ambiente mais desfavorável que se possa imaginar. E ele muito constrangido com aqueles professores dentro do trem, e de repente uma pessoa se vira para um lado e começa a urinar no canto do vagão. E ele tentando ir para frente do sujeito para esconder dos amigos franceses, que como é que vamos fazer um convênio num país bárbaro como esse? Isso não tem condição, ele com medo de perder o convênio, obviamente, importante para a universidade. E eles desceram, e por uma feliz coincidência, esse mesmo jovem desceu e entraram no metrô. O metrô muito bonito, tudo arrumadinho, e, de repente, esse jovem estava com uma bala, um papel de bala na mão, e ele andou alguns metros, foi até a lixeira, colocou o papel de bala e voltou, entrou no metrô e sentou juntamente com a mesma forma e performance dos demais que estavam no metrô. E ele disse, o espaço, de fato, educa. Um espaço onde não há nenhuma dignidade, que dignidade eu dou para esse espaço, se não é dado dignidade para mim através dele. Um espaço digno, às vezes muito simples, mas com dignidade faz as pessoas se portarem com dignidade. Então, eu acredito profundamente nessa capacidade de educar que tem os espaços. Por quê? Porque o espaço não é só uma construção, é uma linguagem. Não é só uma linguagem, uma forma de acolhimento. Não é só uma forma de acolhimento. É também uma forma de dizer, não é, que nós queremos fazer algo que vai além de nós, que não se acaba quando a gente se acaba. E eu acho que essa é a melhor forma de educação que a gente deixa, né? Porque aquilo que nós construímos é sempre mais longo do que aquilo que nós temos capacidade de viver. O problema é que nós estamos fazendo construções muito, muito perecíveis, muito destrutivas mesmo. Por último, uma coisa, eu acho que a gente vive, sim, uma cultura do excesso. Isso que você falou do consumo, não é? Dessa maquiagem da sustentabilidade, por isso que eu digo que é uma forma de ser, não é uma forma só de fazer, não é? E como forma de ser, as pessoas vão adquirir novas posturas, e aí não é um custo você ter uma atitude aqui, outra atitude acolá, meio esquizofrênica. Não, é uma forma de ser, está internalizado em mim. Esse mundo que as pessoas existem pelo que elas consomem.
e nós temos uma dificuldade sim, muito grande, né? Que boa parte das pessoas com as quais nós lidamos, né, o material que não é conhecido, que está dentro dela, é formado pela mídia. O material que está dentro dela é formado pela propaganda, pelo marketing, que diz para ela que ser de classe média se ela tiver um carro, que diz para ela que se ela é um cidadão de classe média, não é pela educação integral que ela tem, pela vida digna que ela tem. É porque ela é capaz de consumir tanto quanto os consumidores que estão consumindo o planeta, sem ressignificar essa experiência, sem criticar essa experiência, aprofundando essa experiência maléfica de que nós somos por aquilo que fazemos, por aquilo que temos. E as pessoas que não fazem e que não têm que parecer que são, estão todas adoecidas, porque têm que fingir que são e que fazem, ou que têm e que parecem. Então, nós estamos diante de um desafio, que eu acho que é um desafio civilizatório mesmo, e vamos reivindicar, né, a ontologia das coisas. A palavra sustentável tem um significado, a palavra sustentabilidade tem um conceito, e os que banalizam o conceito, não é o conceito que está errado, é quem banaliza o conceito, e quem acaba estimulando a própria banalização. Eu vi uma propaganda um dia desse, que me perdoe, né? As pessoas dizendo, né, depois do Código Florestal, destruíram o Código Florestal brasileiro, e tem uma propaganda falando da agricultura, que é uma maravilha. Aí, no final, alguém chega e diz, e tudo sustentável. Sinceramente, isso é a pior banalização da cultura. Nós estamos num mundo que, cada vez mais, que é esse sujeito volátil, que não tem impressões, que não tem marca, porque assim eu posso marcar com o discurso da hora, com a propaganda da hora, o carro da hora, o tênis da hora, porque ele não tem marcas dele próprio para preencher as suas marcas com aquilo que é o seu desejo. Bom, nós sempre somos mais otimistas, mas é do que é possível, né, no tempo. Nós temos um tempo e as pessoas também têm seus compromissos, uma cidade como São Paulo. Enfim, infelizmente, nós não vamos dar conta das perguntas. As perguntas estão aqui com a Ivana. Nós vamos colocá-las, distribuir, colocar no Educar na Cidade, e vamos pedir apoio de vocês quando precisar. A gente manda e-mail para vocês também. Olha, daria para responder essa pergunta. Mas eu queria, ainda vamos continuar, ainda tem mais um pedacinho aqui, que nós vamos chamar a Lelê, e eu queria agradecer muitíssimo todos, né, Pilar, Marina, Nabil, Raquel, Ladislau, Carla, porque eu acho que eu estou me sentindo um privilégio de a gente ter podido fazer uma discussão hoje. É pena que realmente, como eu falei já desde o início, cada intervenção gera várias ideias e perguntas, mas eu acho que foi um momento, eu estou muito feliz da gente estarmos comemorando aqui os nossos 25 anos, no final do ano, e tendo podido compartilhar com tantos amigos, equipe, seu Cândido que está aqui, todo mundo, os parceiros, uma reflexão tão bacana. Estou super emocionada. Bom, vamos ficar aqui nós, porque não tem mais lugar para sentar, então a gente vai permanecer aqui mesmo, tá? Tem mais um finalzinho. Nós agradecemos muito a participação, então, dos debatedores. Obrigada, Maria do Pilar Lacerda, Marina Silva, ao Nabil e a todos os convidados. Foram riquíssimas todas as colocações. E agora nós vamos convidar a Ana Helena Altenfelder, superintendente do SEMPEC, para compartilhar com a gente um pouco dessa trajetória dos 25 anos. Olá, bom dia a todos, a todas, amigos, parceiros, a nossa equipe, enfim, as pessoas que vieram contribuir para esse seminário, Pilar, Marina, Nabil, Raquel.
todos aqueles que estão aqui presentes comemorando esse dia. É um momento breve, até para vocês poderem se organizar, no máximo de uns 10 minutos, e é um momento de celebração. Comemorar os 25 anos, né, nos mobilizou a resgatar o percurso vivido, refletir sobre o nosso momento atual e projetar aonde nós queremos chegar nos próximos anos. Foi inspirados desta forma que planejamos com a razão, mas, sobretudo, com o coração, este momento do nosso seminário. Assim, preparamos uma homenagem para reconhecer e valorizar a nossa história, parabenizar o presente e pensar o futuro. Nós temos todos muito orgulho da nossa história e clareza de que ela foi escrita por muitos. Podemos dizer que é um texto coletivo. Assim, para iniciar este momento de celebração, queremos homenagear os primeiros autores dessa história, aqueles que há 25 anos iniciaram o SEMPEC. Era um grupo pequeno, comparado com a equipe de hoje, mas com ideias inovadoras para enfrentar os desafios do contexto social e educacional de então. Um grupo muito comprometido com o enfrentamento das desigualdades e que valorizava a construção colaborativa do conhecimento. E todas essas marcas, até hoje, caracterizam o SEMPEC. Nós selecionamos algumas imagens e áudios de algumas dessas pessoas, com as quais agradecemos e homenageamos toda a equipe dos primeiros anos do SEMPEC, muitos dos quais nós temos a alegria de ter aqui hoje conosco. Pudessem trabalhar com o construtivismo com seus alunos, pensando que eles teriam menos recursos para entrar em contato com esses conceitos. A pesquisa foi prática, sendo testada em duas turmas, uma de Osasco e outra em Carapicuíba. E no ano seguinte, muitas professoras quiseram, e o projeto de 2 classes passou para, sei lá, 15, depois, no outro ano, aumentou para 30 escolas. O material deu tão certo que um monte de gente pedia, e aí teve que ter outro formato, o material, e crescer. Várias editoras foram procuradas a fim de viabilizar a publicação do material, mas parecia inviável, pois se dizia que não tinha mercado. Apenas após a ANECA definir a tese, comprovando os resultados e eficácia do material, a escola quis abrir. E aí, o bacana é que ele, o editor, é que veio nos procurar alguns anos depois para oferecer para querer transformar aquele material num livro de taxa de Brasil todo. Bom, agora vocês têm que transformar um material que ele tinha, sei lá, 300 dias letivos em alguma coisa que tivesse 120 páginas. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso. A gente ganhou o Jabuti em 94. O SEMPEC foi adicionando seus nomes, sempre, educação, e ações comuns. Bom, eu estou lendo para não chorar, tá? Bom, com o tempo, outras pessoas chegaram. Não é possível aqui citar todos,
mas eu quero registrar o nosso reconhecimento e agradecimento a todos que o seu trabalho ajudaram a escrever a nossa história. Atualmente, nós temos muitos autores que, com muita garra, empenho e dedicação, competência, escrevem todos os dias um pedaço da nossa história. Hoje eu fiquei muito alegre de ver que grande parte da nossa equipe está aqui presente. Então, essa homenagem, equipe querida, é para vocês. Nós não poderíamos, neste momento, deixar de destacar uma pessoa especial nessa história, a nossa presidente, Maria Alice Setúbal. Neca, com certeza, e como nós já reconhecemos aqui, foram muitos autores da nossa história. Mas eu tenho certeza que todos nós concordamos que essa história tem a marca da sua autoria, do seu espírito visionário empreendedor, do seu compromisso com o enfrentamento das desigualdades, sua busca por novas formas inovadoras de enfrentar os desafios, do seu respeito a todos aqueles com quem trabalhamos e que trabalham com você. Eu te convido a vir aqui para receber o nosso carinho. Escolher quem ia fazer homenagem não foi fácil. Mas pensando de toda a equipe, pensando nesse eixo de passado, presente e futuro, nós fizemos uma escolha, que é a Zezé. A Maria José Reginato, a Zezé, para quem não conhece, é da equipe fundadora do SEMPEC.
Atualmente, ela trabalha na nossa equipe e é muito comprometida com a formação dos nossos quadros, dos futuros profissionais do SEMPEC. É por isso que nós a escolhemos. Eu acho que realmente é simbólica a minha presença aqui nesse momento. Eu represento algumas gerações que estavam no primeiro vídeo, né? E que trabalha ainda fazendo a história do SEMPEC, junto com outras gerações que são muito bem-vindas e que estão aqui no segundo vídeo. Estou feliz por isso, por essa indicação, e estou feliz também pela fala da Maria Alice no começo, com a qual eu me identifiquei muito, inclusive indo beber na Hannah Arendt, que fala do presente, do passado e do futuro. Porque entre o passado e o futuro, as gerações se encontram e fazem a história presente. Partindo de um ponto, que é o da vovó, do passado, para o futuro, que é dos netos, bisnetos, né? E o SEMPEC fez a história assim, misturando as gerações, né? Acho que os momentos mais bonitos que eu vivi, e digo isso representando uma boa parte da equipe do SEMPEC, foram os momentos feitos a muitas mãos e de pessoas diferentes, de diferentes experiências, de diferentes idades, de diferentes ideologias e visões políticas, né? Democraticamente, nós fizemos juntos muita coisa, tendo um sonho em comum, apesar de todas essas diferenças, que é de fazer do Brasil um país melhor e de nossa gente tão sofrida, pessoas mais inteiras, mais dignas. Essa luta perseguiu sempre, né, o SEMPEC. E aqui, renovando os votos, em nome das várias equipes, né, que eu sinto representante, eu reafirmo o desejo do SEMPEC confirmar esses princípios, esses valores da ação coletiva, do diferente, do diálogo intergeracional, do diálogo entre as diferentes posições políticas, tanto interno, dentro da instituição, como externo, né, junto com outras instituições que, como a gente, busca o mesmo sonho. E que o SEMPEC nunca deixe de olhar para suas raízes. As raízes fortalecem a gente. E o SEMPEC precisa sempre estar fortalecido para que as suas asas possam abrir e voar. Bem, para encerrar essa homenagem, nós não poderíamos deixar de citar os nossos inúmeros parceiros, que também, sem dúvida nenhuma, ajudaram a construir nossa história. Por isso, nós vamos pensar o futuro com a participação de vocês, contando com a colaboração para nos ajudar a pensar o futuro, que educação pensamos e desejamos para os próximos 25 anos, né? Que foi, na verdade, o que fizemos hoje aqui essa manhã toda. O Paulo Freire dizia que para educar é preciso esperança. Assim, eu acredito que em 25 anos estaremos construindo conhecimentos e desenvolvendo ações intersetoriais em um cenário de menor desigualdade, maior equidade das políticas públicas, articulado com novas formas de participação social, em uma sociedade mais cooperativa, solidária, na qual a diversidade cultural seja entendida como um patrimônio. Enfim, uma sociedade mais sustentável em suas dimensões econômica, social, ambiental, simbólica e cultural. No entanto, para que esse cenário de futuro seja efetivamente uma realidade, é preciso que ele seja construído no presente. Sem dúvida, alcançamos conquistas importantes nas últimas décadas, mas é preciso avançar mais. Precisamos pensar em novas soluções, estratégias, desenhar novas políticas
que tragam em seu bojo as marcas da sociedade que queremos ter. O projeto SEMPEC 25 anos, Educar para uma Cidade Sustentável, tem este objetivo, né, de criar um espaço onde possamos começar a pensar e a construir a educação que queremos ter. Então, simbolicamente, hoje, vocês receberam um papelzinho pedindo uma palavra-chave ou uma frase que pudesse sintetizar a educação que nós queremos. O diálogo não vai se encerrar aqui, nós teremos outras oportunidades, nós vamos recolher, né, essas contribuições, mas como gostaríamos de, nesse momento, que 5 pessoas se levantassem representativamente para poder ler aquilo que escreveu. Eu estava meio em crise com a minha palavra, mas depois que a Marina falou sobre a banalização, eu vou retomar 3 palavras que, para mim, são muito importantes: participação, sustentabilidade e felicidade. Eu acho que no SEMPEC e também na Fundação Tite Setúbal, que é onde eu sou superintendente, uma palavra muito importante é o fazer junto. E acho que realmente não é uma palavra descolada da prática. É com muita emoção mesmo de se sentir parte, de estar presente para trazer o melhor. Acho que pertencer. Abertura para o novo, sem medo, de braços abertos. Eu vou retomar uma palavra que a Carla mencionou, que é propósito. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar e resgatar e reinventar o nosso propósito. Eu coloco a palavra integrar. É emocionante. E por uma educação que produza conhecimento a partir de uma inteligência ecossistêmica para a renovação do nosso pensamento social. Muito obrigada a todos que participaram. E, neste momento, tem mais um? Bom, não, eu não vou falar muito, porque não dá, mas... vou tentar falar uma coisinha só que eu queria compartilhar com vocês. Está funcionando isso? Enfim, né? Agradecer novamente tudo, essa homenagem final, que eles não me deixaram saber o que era, e eu fiquei super feliz de ver esse vídeo, retomar as histórias, as pessoas, a Marta, a Zita, enfim, tantas pessoas que fizeram parte dessa história, a Carminha. Não vou começar a falar, porque são muitas, e então agradecer, né, as pessoas que estão aqui, os nossos parceiros, como eu falei no início, que sem essas parcerias, sem as pessoas, fundações, governos, agências internacionais que acreditassem, apostassem na gente, nós não íamos estar aqui hoje. E, sem dúvida, a nossa equipe, como a Lelê já falou, eu falo sempre isso, e é mesmo, assim, é o que eu sinto de verdade, que o SEMPEC são essas pessoas com a competência técnica e com comprometimento. E eu queria terminar falando que eu sempre falo para os meus filhos que... Preciso tentar falar isso, porque eu queria compartilhar isso. Mas... assim, as pessoas sempre me olham com vários rótulos, né? E eu sempre falo para os meus filhos e busco falar, e
passar essa vivência para eles, de que eu me sinto uma pessoa super privilegiada, não é pelo que a maioria das pessoas pensam. E eu falo sempre isso também para os meus irmãos e tudo. Eu acho que eu sou muito privilegiada, e privilegiada porque eu não precisei seguir uma carreira empresarial, privilegiada porque eu pude errar, né? Meu pai não podia errar, então não podia. Eu, por ser mulher, tinha vantagem de ser mulher. Eu pude errar, eu pude caminhar por vários caminhos, ir, voltar, tentar, buscar novas coisas, buscar novas ideias, tive esse privilégio de ter a liberdade de poder ensaiar, implementar, empreender várias e diversas atividades, ações, organizações na vida. E eu falo sempre isso para os meus filhos e para os meus irmãos, eu acho que eu sou muito privilegiada, e muito privilegiada porque eu tive essa oportunidade na vida de poder, por conta dessa liberdade, de poder acessar vários mundos. Minha maior riqueza é poder ter acesso a esses diferentes mundos, né? Eu poder me sentir bem de estar aqui, me sentir bem de estar num evento governamental, poder ir conhecer uma comunidade indígena, dormir lá, poder ir na Zona Leste, me sentir bem, me sentir feliz, me sentir junto dessas pessoas. Esse é o meu maior privilégio, e eu devo muito isso ao SEMPEC, muito, porque essa história eu aprendi na vida, aprendi que a gente viajava de Kombi, como as pessoas lembravam aqui, conhecer aquelas experiências no meio do Vale do Jequitinhonha, no meio do interior do Ceará, no meio da Amazônia. Essa é a minha maior riqueza. Obrigada, Maria Alice. Então, nós encerramos o seminário Educar na Cidade, em comemoração aos 25 anos do SEMPEC, e agradecemos a presença de todos e todas, e convidamos vocês para um café de encerramento que está sendo servido no hall de entrada. Obrigada.